Senhor presidente, senador Ricardo Ferraz, senhoras senadoras, senhores senadores, é com alegria hoje que os povos do mundo, não apenas o povo cristão, o povo católico, está realizando homenagens a um ano do papado do Papa Francisco, que tem se destacado extraordinariamente, repercutindo as suas ações, e que inclusive levou a revista Time a colocá-lo como o homem do ano de 2013, e em algo inédito, a própria revista Rolling Stone, de fevereiro de 2014, resolveu ter na sua capa e uma longa reportagem destacando como é que o Papa Francisco vem, pela sua simplicidade de gestos, de atitudes e também por suas palavras extremamente compreensivas dos seres humanos, mas também os seus apelos para que não haja guerras no mundo, para que haja melhor compreensão, para que possamos todos nós, no Brasil e em cada país, colocar em prática aquelas instituições, aqueles instrumentos de políticas econômicas e sociais que possam significar a realização da justiça, a realização da efetiva paz. E na semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, sábado último, e todos esses dias, as senadoras aqui expressaram a importância do avanço da mulher na sociedade brasileira, a partir do próprio exemplo da presidenta Dilma Rousseff e das ministras do Supremo Tribunal Federal e dos outros tribunais superiores, assim como na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, elas têm avançado. Mas eu gostaria aqui de refletir também sobre a questão das mulheres e a partir de duas contribuições que me parece que são complementares, publicadas em Tendências e Debates pela Folha de São Paulo no último sábado. Ao responder à pergunta, os direitos avançam para todas as mulheres? Sim, respondeu a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e não responderam as mulheres representantes de nós, moradoras da periferia de São Paulo. Eu considero que estes dois artigos são complementares e, por isso, resolvi aqui registrá-los. Primeiro, Eleonora Menicucci diz: a conquista de direitos iguais para mulheres e homens é hoje uma urgência para a democracia e para o desenvolvimento do país. Se as brasileiras são pouco mais da metade da população e mais da outra metade, como pode o país emancipar-se por inteiro sem a igualdade e a equidade de gênero? Um exemplo revela quão injusta é a situação das mulheres ribeirinhas. Recentemente, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República fez extensa viagem piloto pelo arquipélago de Marajó, nas agências Barcos da Caixa. O objetivo foi diagnosticar a situação das mulheres. Ali a violência contra elas chega ao ponto de parecer um direito masculino passado de pai para filho. Isso espelha valores patriarcais existentes, na verdade, em todo o país. É por isso que as políticas públicas vêm sendo implementadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, buscam romper com os preconceitos sexistas. A criação da SPM em 2003 colocou claramente para a sociedade que as reivindicações delas, longe de serem questões privadas,
são, na verdade, uma exigência de justiça, de democracia, de direitos humanos. 2 anos depois, tivemos a criação do Ligue 180 para o atendimento telefônico 24 horas por dia de mulheres em situação de violência e, em 2006, da lei considerada pela ONU como uma das 3 mais avançadas do mundo, a Maria da Penha. O governo federal vem implementando políticas públicas que enfrentam a violência de gênero em todas as suas formas. Simultaneamente, fortalece políticas de autonomia econômica e de articulação responsáveis, estas últimas por levar o acesso aos direitos a todas as brasileiras. Há um ano, a presidenta Dilma Rousseff lançou o desafio para o governo e para toda a sociedade: tolerância zero com a violência contra as mulheres. Esse gesto traduziu-se no programa Mulher Viver Sem Violência. Um dos seus eixos é a Casa da Mulher Brasileira. Cada um dos 26 estados, mais Distrito Federal, está recebendo uma delas. E para romper com a via crucis a que a mulher estourada pela violência é obrigada a percorrer na busca do serviço, o programa institui uma logística de transporte. Além disso, integra no mesmo espaço todo o serviço de enfrentamento à violência e o rompimento com o ciclo desta. O outro fator de capilaridade são as unidades móveis, ônibus especialmente adaptados, 54 deles, 2 por Estado e Distrito Federal, para levar o serviço às mulheres rurais. As políticas de governo estimulam ainda a igualdade de salário e oportunidades por meio do Pró-Equidade de Gênero e Raça e do Pronatec, programa no qual 2/3 dos participantes são do sexo feminino e que tem gerado crescente ocupação de postos tradicionalmente masculinas por mulheres. Um outro programa estimula meninas e jovens a se direcionarem para as áreas de exatas em engenharia e computação. O Fazendo Ciência já teve centenas de inscrições desde o seu lançamento em 2013. Os desafios ainda são grandes. Mesmo com uma lei que exige eleições com a proporção de candidaturas entre sexos de pelo menos 70% e 30%, nossos índices de participação política das brasileiras ainda são baixos, 7,4% nos governos estaduais e distrital, a 9,2% na Câmara dos Deputados e 8,6% no Senado. Com a inclusão no Estado de Direito de milhões de mulheres, na grande maioria invisíveis, o governo federal reafirma o seu compromisso de transformar o Brasil num país mais justo e igualitário, por meio do acesso universal ao serviço que garante os direitos. Hoje as brasileiras não estão mais sozinhas, o Estado está com elas. Mas justamente nós, moradoras da periferia, Aline, Kátia Mello, Bianca Pedrina e suas companheiras Cíntia Gomes, Jéssica Moreira, Lívia Lima, Maiara Penina, Priscila Gomes e Semeate Oliveira, escreveram que o direito à moradia adequada é essencial para a efetivação de todos os outros direitos destinados às mulheres. Para aquelas que moram na periferia, a distância faz o transporte virar um sufoco. Andar pela rua sem iluminação transforma o caminho em medo. Não ter a casa no próprio nome é sinônimo de redenção ao marido agressor ou então aos altos preços do aluguel. A mulher pobre, que ganha comprovadamente menos do que o homem pobre, tem destino certo à periferia. Para ela, o recorte de gênero vem acompanhando o recorte de classe, e o que sobra é a moradia mais afastada. Muitas são chefes do lar, 20% das famílias brasileiras são sustentadas pelo sexo feminino. Ainda assim, segundo o IBGE, em média, as mulheres ganham 28% a menos do que os homens. Resta-nos, então, a casa perto do córrego, que transportam nas encostas dos morros, que desmoronam com a chuva. O lar vira sinônimo de algo sempre em construção. O sonho do barraco ser de tijolo e do bloco ganhar reboco. Moramos na casa da sogra e limpamos a da patroa esperando um dia cuidar da nossa. Vivemos do trabalho como diaristas, costureiras ou operadores de telemarketing. Dados do DIEESE de 2011 mostram que 92,6% dos 6,6 milhões de trabalhadores nos serviços domésticos eram mulheres. A pouca remuneração não nos permite conseguir um financiamento. Sem opção, esperamos por cada chamada da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Perdemos a esperança quando não entomam o nosso nome durante os sorteios. O aluguel remedia a falta do teto. Temos, porém, prioridade nos programas de habitação popular. Cerca de 47% dos contratos da primeira etapa da Minha Casa Minha Vida
foram assinados por mulheres. A facilitação do crédito, no entanto, veio com a especulação imobiliária que aumenta os preços e nos empurra para ainda mais longe. A periferia agora recebe mega eventos. Na Zona Leste, a valorização dos imóveis subiu mais de 40% desde o anúncio da abertura da Copa do Mundo no Itaquerão. Moradores da favela da Paz, próxima ao estádio, terão que deixar o local onde moram há 20 anos, a mais ou mais. Quando finalmente alcançamos a casa própria, é no improviso. Vamos administrando a goteira com balde, o mofo com a pintura a cal, a enchente com o içar dos móveis. Esgoto a céu aberto e ruas sem asfalto também esbarram no direito à moradia. Dados do PNAD apontam que quase 40% da população não